Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou ensinar para você quais são os dispositivos complementares que nós podemos adicionar ao nosso computador. Dando continuidade à nossa série de vídeos de como funciona o computador, esse é a parte 3. Se você não sabe o que eu tô falando, não está entendendo muito bem as coisas, eu vou deixar marcado aqui o nosso primeiro vídeo, onde nós explicamos tudinho, tá bom? Você sabia que se sua placa de rede ou de áudio parar, não funcionar mais, você não precisa comprar um outro computador ou até mesmo uma nova placa só porque esses dispositivos queimaram. Você pode adicionar outra placa no seu computador para você poder usar isso ainda, tá bom? Ou até mesmo você que está pensando em dar um upgrade no computador e instalar uma placa de vídeo para deixar ele mais potente, mais forte, você vai entender tudo nesse vídeo, que eu vou explicar a lógica para vocês de como funciona esse mundo, tá bom? Eu vou separar esse vídeo aqui em duas partes, calma que é no mesmo vídeo, tá bom? Eu vou falar primeiro sobre as placas onde você instala no computador e depois sobre os USBs que você coloca no computador para usar. Eu separei um material aqui no PC onde eu explico isso muito mais fácil, tá bom? Então, bora lá pro PC e, é claro, bora descomplicar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, lembra como eu falei? A gente vai separar esses tipos de dispositivos em dois. São as placas off-boards e USB. Placa off-board quer dizer tudo aquilo que nós vamos instalar no nosso computador, não vem acoplado já à nossa placa-mãe. Por exemplo, nós temos placa de vídeo on-board, placa de áudio on-board, vídeo... Nossa, falei vídeo duas vezes. Placa de rede. Então, tudo que é off-board é aquilo que a gente vai instalar diretamente dentro do nosso computador, na nossa placa-mãe, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Nós temos placa de áudio, temos placa de vídeo, a famosa GPU, placa de rede Ethernet. Uma coisa importante, galera, Ethernet é tudo aquilo que vai com cabo na nossa placa de rede. Nós temos outros exemplos também. Temos a placa de rede Wi-Fi, temos a placa Bluetooth. Uma coisa muito importante para vocês saberem é que se você estragar alguma coisa do seu computador, por exemplo, a placa de rede, como eu disse, você pode comprar uma nova, instalar no seu computador. Ou quer uma placa de áudio mais potente, mesma coisa. Uma placa de vídeo para aumentar o desempenho, se você faz edição, se você faz jogos, você pode comprar. Mas você tem que ter atenção em uma coisa. Porque todos esses equipamentos aqui, eles têm pré-requisitos. Na parte de hardware, físico e na parte do sistema. Na parte do hardware, eu vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos. Quando você vai fazer a instalação de hardware no seu computador, de qualquer coisa, você tem que ver a disponibilidade dele. Falando sobre placas, a gente tem um slot onde vão as placas. Nós temos a PCI, essa daqui. Temos a PCI Express e temos a PCI... Opa! E temos a PCI Express 16. Isso aqui nada mais é que a leitura. Por exemplo, as placas de vídeo normalmente vão na PCI Express 16. Algumas placas de rede na PCI Express. Outros tipos de placas na PCI. Então você tem que ver a disponibilidade na sua placa-mãe. Então, beleza, vou instalar uma nova placa no meu computador. Eu tenho que ver se meu computador tem um slot para eu poder fazer a instalação disso. E claro, tem um sistema operacional. Eu vou ensinar para vocês agora como você verificar se a sua placa ela tem a disponibilidade para isso. Primeiro, a gente vai abrir o nosso executar, iniciar mais o R. Vamos escrever msinfo 32. Nessa tela aqui, ó, eu já sei que o meu sistema operacional é o Windows 10. E a versão dele é 10.0. Blá, 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 blá. Ok? E agora a gente tem que ver qual é a nossa placa-mãe. A minha aqui é uma MSI B550A Pro. Beleza, então eu vou aqui no Google, vou colocar aqui placa-mãe MSI B550A Pro, vou abrir aqui o site da fabricante, vou em especificações, isso depende de modelo de placa-mãe para placa-mãe, então o site ele muda um pouco, mas a lógica é a mesma. Bom pessoal, aqui eu tenho que pesquisar quais slots eu tenho na minha placa-mãe. Você pode ver que o PCI Express 16 eu tenho duas, PCI Express geração 3 e 4 eu tenho também. Eu tenho só uma PCI Express, são duas. E eu não tenho, como mostrei aqui para vocês, aqui no meu eu não tenho PCI. Então eu já sei que na minha placa-mãe eu tenho esses 4 dispositivos que eu posso instalar. Beleza, Gustavo. Agora eu sei
o que eu posso colocar na minha placa e o meu sistema operacional. Beleza, vamos dar um exemplo que a gente quer instalar no nosso computador uma nova placa de rede. E eu quero ver se ela atende as especificações para instalar no meu computador. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo, que nem eu falei para vocês, da placa de rede. Eu quero instalar uma placa de rede aqui porque queimou a minha, ou eu quero instalar uma nova placa de rede. Aqui ela fala o modelo, blá, 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 para vocês, mas mais para baixo ele te dá as especificações dela. Ela fala os requisitos mínimos. Se você for aqui um pouco mais para baixo, ele vai estar escrito para você aqui, ó, PCI-E. Eles colocam esse E aqui para abreviação de Express, tá bom? Se você voltar no nosso exemplo lá, lembra que a PCI Express ela é bem pequenininho e até tem um nome em cima dela aqui, ó. Eles falaram que, ó, para você instalar essa placa de rede aqui, ó, você tem que ter uma PCI Express no seu computador. Mas lembre-se, tem a parte do sistema operacional. Lembra que a gente viu que o nosso sistema operacional é o Windows 10 aqui, ó? Aqui ele fala a mesma coisa, ó, sistemas compatíveis. Ele fala Windows 3.51, 95, 98, XP, Blá, 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 blá. e ele chega no nosso Windows 10 e também tem para Linux. Então a gente já entendeu que nós temos que verificar a parte de hardware e na parte de sistema. Agora, galera, que você sabe como funciona, é só você procurar o dispositivo que você quer, acessar a sua placa-mãe nesse caso para ver se ela tem a compatibilidade para isso e comprar e instalar. Claro, se você tiver o conhecimento para fazer isso. Mas, Gustavo, eu não gosto, eu não quero ficar abrindo meu computador, eu tenho medo de estragar essas coisas, mas eu queria instalar uma placa de rede nova porque a minha queimou. Fica tranquilo, nós temos agora a parte USB. Agora eu vou explicar para vocês. O nosso segundo tipo de dispositivo são os USBs. Normalmente nós podemos instalar uma placa Bluetooth, uma placa de rede Wi-Fi, uma outra placa USB para você ter mais dispositivos. Nós também podemos instalar uma placa de rede Ethernet, aquela que vai com cabo de rede. Esses são os mesmos exemplos que eu dei para você lá na placa, tem aqui no USB. Nem todos, tá, galera? Alguns não tem, por exemplo, a placa de vídeo, a GPU, não vai ter na parte USB. Outro exemplo, talvez uma placa de áudio mais robusta não tenha, entendeu? A parte USB ela vai ser um pouco mais simples para ser plug and play. Só vai colocar e instalar. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar um pouquinho no começo do vídeo. Depois que você instala esses dispositivos, normalmente eles são plug and play. O que quer dizer plug and play? Instalou, usa. Entretanto, você tem que instalar e sempre atualizar os drives desses dispositivos. A parte de USB, ele é um pouco mais tranquila, entende? Normalmente, os pré-requisitos dele vai ser só parte do sistema operacional. Entretanto, o USB, ele tem uma diferença aqui. Tem um USB 2.0, tem um USB 3.0. O que isso quer dizer? O USB 3.0, ele vai ter uma taxa de entrega de transferimento de dados muito mais rápido. Então, ele sempre vem marcado com uma cor azul bem na ponta dele. Isso quer dizer o quê? Se você usar com USB 3.0, vai ser mais rápido. Entretanto, se você colocar um dispositivo 3.0 numa 2.0, ele vai funcionar, tá, galera? Não quer dizer que se você comprou, por exemplo, uma placa de rede Wi-Fi 3.0, se você colocar na sua 2.0 não vai funcionar? Não, ele vai funcionar, só que não vai funcionar tão rápido quanto seria na 3.0, tá bom? Eu coloquei os exemplos aqui para vocês e eu vou mostrar a mesma lógica lá que eu falei para vocês. Tem que acessar o seu dispositivo que você quer instalar e ver os pré-requisitos, tá bom? Eu deixei um separado para vocês e a gente vai ver junto, tá bom? Um 2.0 e um outro 3.0. Bom, pessoal, eu peguei um outro exemplo aqui de um USB 2.0. Eu estou usando a Kabum como referência porque a Kabum é muito grande aí no Brasil e eu sei que vocês podem acessar e verificar também. E também a Kabum é um site bem confiável, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo de um Bluetooth. E esse aqui você pode ver que ele é 2.0. Só que lembra que eu falei para vocês, nós temos que ver sempre a parte dos pré-requisitos. Sempre você vai encontrar essas informações nas descrições do equipamento. Se você for aqui na parte de compatível, é a mesma coisa. Você tem que ter, no mínimo, o Windows 98. Disso para frente, ele vai instalar, ele vai usar. Esse aqui, normalmente, você coloca, pluga e usa, tá bom? E eu vou dar um outro exemplo para vocês do USB 3.0. Nosso exemplo aqui do 3.0, a gente veio na Amazon. Vocês podem ver aqui, ó, que ele veio a corzinha azul.
E ele fala que é o nosso USB 3.0. Esse aqui é 2 em 1. Ele tem, porque ele tem a banda 5.8G e a banda 2.4G, tá bom? Mas ele é USB. Isso é muito interessante porque caso você não consiga passar o cabo de rede onde está o seu computador, ou caso queime a sua placa de Wi-Fi, vamos supor, do seu notebook, você compra uma plaquinha dessa e instala nele. Lembra que eu falei para vocês? Tem que sempre verificar os requisitos mínimos. Se a gente for aqui um pouquinho para baixo, eu vou achar aqui, ó. Ele fala, aqui tá escrito com compatibilidade que você tem que ter, tá bom? Ele é fácil de usar, basta você colocar e usar. Viu que esse aqui, ó, ele usa Windows XP no mínimo, alguns é Windows 98, esse é mais atual. Windows XP, Vista, 7, 8, 10 e Linux e Mac OS. Tá bom? Agora a gente vai lá para o nosso vídeo de finalização, onde eu vou fazer um resumão de tudo isso aqui para isso encaixar na sua cabeça de uma forma mais fácil. E aí, galera, fazendo um resumão, vocês puderem entender que nesse mundo a gente tem que separar em duas partes. Ou a gente vai usar uma placa onde a gente vai instalar no computador, ou a gente vai usar o USB. As atenções que nós temos que ter é: o meu dispositivo, o meu hardware atende às especificações, porque lembra quando é placa, vemos se é PCI, PCI Express ou PCI Express X16, ou a parte USB também, se é 2.0, 3.0, lembrando que as duas funcionam, mas é claro, a 3.0 vai ter uma velocidade maior. E lembrando, nós temos que ver também o sistema operacional, ele tem que ser compatível com o computador. Tendo essa compatibilidade, galera, vocês têm um mundo aberto, você pode instalar qualquer dispositivo a mais no seu computador. Claro, ele sempre tem que ter os pré-requisitos, né? Senão não funciona. E aí, gostou? Ficou com alguma dúvida? Escreve aí nos comentários. E é claro, galera, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Não custa nada, ajuda bastante. E é claro, eu sei que você é top pra caramba, você vai compartilhar este vídeo com algum amigo seu. A sua namoradinha, a sua mamãezinha, o seu marido, a sua mulher, eu não sei, com alguém, mas você vai ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, é claro, também... Não, eu já falei tudo. Acabou, galera. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau. Meus ouvintes, calor do janho.